Os números da Covid-19 em Maringá parecem estar baixando, mas os leitos do SUS destinados a pacientes com a doença estão lotados. Enfermaria e UTI também. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o coordenador do Observatório Covid-19 da Unicesumar, em parceria com a Prefeitura de Maringá, Guaraci Silva. Tudo bem, Guaraci? Tudo bem, Elaine? É um prazer estar aqui novamente. Eu agradeço. Bom, parece que agora o número de casos está caindo um pouquinho mesmo, né? Sim, nós tivemos no último boletim do nosso observatório o pico do número de casos, mas já contabilizando os casos de 2 dias atrás, nós percebemos uma tendência de inflexão da nossa curva. Algo um pouco retardado se comparado com a média do estado do Paraná. Essa tendência já é percebida no Paraná como um todo há uma semana e também da média nacional, né? Quando nós comparamos com os outros estados aqui do sul do país, também esse movimento de inflexão da curva começou há uma semana. Para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, essa inflexão da curva significa que menos pessoas estão pegando, porque já era uma expectativa, justamente porque muitas pessoas pegaram. É isso mesmo, né? E muitas pessoas também estão imunizadas, né? Então vão se fechando os flancos para que o vírus possa circular. Esse mesmo fenômeno aconteceu, por exemplo, na Europa já há uns 30, 40 dias, conforme o país, e tem acontecido aqui no Brasil, conforme a região, já há 2 semanas. Então havia essa expectativa. Maringá, que relativamente está atrasada nesse movimento, ainda nós tivemos um crescimento no número de casos, pode até ser porque Maringá testa muito, é verdade, mas felizmente os indicativos são de que a gente deve começar a ter menos volumes de casos, Elaine. Agora é importante ressaltar que, infelizmente, também sempre 15, 20 dias depois do incremento no número de casos, nós temos quase que o mesmo movimento no número de óbitos, né? Então, nós registramos na última quinzena, fechada na segunda-feira, 2,57 óbitos em média por dia, né? Então, e isso, infelizmente, de acordo com o nosso acompanhamento, deve continuar por mais 15, 20 dias, até sim se beneficiar desse momento de queda da curva de casos. Eu estava assistindo uma entrevista com uma médica e ela falou que da importância da vacinação das crianças e de todo mundo, claro, porque ela falou que quando o vírus não encontra mais forças, né, nas pessoas que já estão vacinadas, tal, ele vai procurar alguma forma de se procriar, enfim, de aumentar, né? Essa é uma verdade. Maringá tem uma cobertura vacinal bastante interessante, sempre a gente destaca aqui. Da nossa população total, 86, pouco mais de 86% da população já se vacinou com a primeira dose e 76% da população aproximadamente com a segunda dose. Se nós considerarmos que tem algo em torno de 5, 6% da população que ainda não é vacinável, que são aquelas crianças menores de 5 anos, mais de 91% da população de Maringá já tomou pelo menos a primeira dose, Elaine. Na segunda dose, é natural que ainda nós estejamos com 76%, porque as crianças são recém-vacinadas e daí elas têm o ciclo para a segunda dose. Então, tudo indica que Maringá, em termos de cobertura vacinal, tem feito muito bonito. Nós sempre até comparamos com outros países, né? Então, Maringá tem uma taxa de vacinação em primeira, segunda dose muito próxima a alguns países europeus e superior a alguns países como os Estados Unidos. Agora, a gente falou que os leitos, né, de Covid SUS e enfermarias estão no teto, 100%. Quem é que é o pessoal que está indo aí para essa situação complicada? Sim, são principalmente aqueles que não foram vacinados, e tem algo que tem chamado a atenção dos observadores desse movimento, que é a população mais idosa, Elaine. Então, assim, em geral, a regra agravam aqueles que não se vacinaram. Mas quando há uma combinação entre os não vacinados e a idade, nós temos percebido, por exemplo, nunca a faixa etária média foi tão alta no número de óbitos, né? Então, os óbitos têm acontecido, estão quase que circunscritos às pessoas com 60, com 70 ou idade ainda maior, né? Então, já há indicativos de que a proteção da vacina para esse público mais idoso sempre é menor em termos de número de meses. E mesmo tendo a dose de reforço, já há questionamentos
se não seria o momento para se pensar em uma quarta dose, o que reforça a importância também daqueles que convivem com os mais idosos para que redobre o contato, os cuidados, não pensando em si, mas pensando principalmente na contaminação desses que estão mais vulneráveis. Com certeza. Bom, carnaval vem aí e é sempre uma preocupação, né? Sim, também pelo que nós temos acompanhado já há muito tempo, a explosão no número de casos sempre está relacionada a esse período mais festivo e que as pessoas se deslocam, né? Então, há sim uma preocupação, por mais que nós tenhamos uma taxa de cobertura vacinal significativa aqui em Maringá, mas há sim uma preocupação com esse período agora de carnaval, que é também um período que as pessoas costumam viajar, né? Então, todo cuidado é pouco, ressaltando principalmente para aqueles que convivem com os mais idosos. E, de toda maneira, a melhor coisa a fazer é, claro, continuar com os cuidados, porque, assim, tem casos que a pessoa pode ter problemas depois, né, inclusive, passar por uma Covid normal, assim, sem muito problema, e lá na frente aparecer alguma coisa, né? Isso, parece que esse é um traço dessa variante Ômicron, né? Então a pessoa consegue passar pelo período ali de incubação do vírus de uma certa forma normalmente, mas depois de alguns meses ela tem sentido alguns sintomas ou um agravamento que ela não sentiu no período de contaminação. Então sim, isso é recente, né? A variante está entre nós aqui há relativamente pouco tempo, mas já há descobertas nesse sentido. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer.